Boa tarde. Meu nome é Luciana Andréa e o meu território é a educação desmistificando o olhar da matemática. Só que, antes disso, todo mundo tem um histórico, né? Para poder contar. Eu sou filha de pais separados e, como todo filho de pais separados que mora em comunidade, passei por dificuldade e parei de estudar. Eu parei de estudar e, com 19 anos, eu já tinha me casado, tinha tido filho. Minha mãe me botou na frente para fazer um concurso público. Sem estudo, eu só tinha a sexta série, incompleta. E eu fiz o concurso para a extinta FAEP, há 20 anos atrás. Então, quando eu cheguei nesse CIEP, eu costumo dizer, no Pantanal, em Duque de Caxias, porque sou moradora da comunidade da Mangueirinha, sou moradora de Duque de Caxias também. E quando eu cheguei nessa escola, eu tinha 19 anos. A diretora e a maioria das professoras tinham a minha idade. E ela perguntou, você veio tomar posse? Eu falei, vim. Você é professora? Falei, não. E realmente, meu sonho de infância era ser professora. Ela, você fez concurso para quê? Eu fiz concurso para encarregado de jardinagem. E nunca atuei. E nem sabia o que encarregado de jardinagem fazia. Aí a diretora, por sua vez, eu digo que quem descobriu o talento foi ela. Ela pegou um ansim, uma tesoura, e falou para mim assim, isso aqui é seu material de trabalho. Mas ela fez de propósito. Aí eu olhei para a cara dela e falei para ela, não tem problema algum, sendo que eu também era costureira. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. A minha mãe veio aqui embaixo, atrás da Marquês, para pedir autorização para eu poder trabalhar. Então, éramos eu, minha mãe e meu irmão. Somos, graças a Deus. E, no decorrer do tempo, em vez de eu capinar, de eu cortar grama, eu sumia dentro do CIEP, isso no bairro Pantanal, Duque de Caxias, com as crianças. Eu sumia dentro da escola, não podia, queria me achar menos lá na tal da jardinagem. Você ia me achar com as crianças na quadra, no pátio, me enfiada dentro de uma sala de aula, menos fazendo o que era para me fazer. A diretora, um dia, ela me chamou, porque nisso o nego já estava me detonando direto, porque eu não trabalhava, só queria brincar com as crianças. E, na época, a escola era 40 horas. Então, era o dia inteiro as crianças dentro da escola. Isso em 1994. Ela me chamou e eu tinha muita vergonha de falar que eu não tinha o ensino fundamental nem o médio, com 19 anos. E um dia ela me chamou e falou assim, Luciana, você parou em que série? E na época era série. Aí eu falei para ela, para que a senhora quer saber? Muito agressiva. Aí ela, não, porque você, o que era para você fazer, você não faz. Não tem jeito que você não faz. Nisso já estava passando quase um ano de concursada. Você faz qualquer coisa, menos o que é para você fazer. Aí eu falei, aí ela, fala. Aí eu saí resmungando, não respondi. Passou um período, ela chamou de novo. Aí eu, muito sexta série incompleta. Aquilo não saía. Aí ela, por que você não volta a estudar? Automaticamente a resposta que eu tive, que eu fiz, sou burra. Aí ela falou, não, você não é burra. Falei, sou sim. E eu não quero assunto. E fui embora. Voltei a fazer o que eu não era para fazer, eu só não fazia o que era para me fazer. E ficava de 8 às 5 assim. Em 95, no meio de 95, mas ela ficou um ano, eu falo que ela ficou igual Reza Braba. Ela ficou um ano inteiro me abordando, um ano e meio, para eu voltar a estudar. E eu, todo dia, quando ela me chamava, eu arrumava uma desculpa, eu fazia malcriação e por aí vai. Um dia meu coração tocou, eu atravessei a rua. Tinha uma escola, que é extinta,
que se chama Educandário Maria Tenório, que agora é Maria Clara Machado. E fui lá ver se tinha vaga para a 6ª série. Só que eu fui lá para dizer assim, não tem vaga, mentira, tal, vá. Para me chegar e ter desculpa de dizer assim, não fui estudar porque não tinha vaga naquela escola. Porque lá no CIEP eu não queria estudar. Lá eu não queria. E atravessei a rua e chegaram para mim e me perguntaram. Eu perguntei, tem vaga? Tem. Falei, então tá, tchau. Não, mas você pode ficar. Aí eu, como é que é isso? A escola é particular e eu posso ficar com a cara e com a... Assim, eu estava com uma agenda igual a essa, só. Você pode fazer reserva de vaga e ir para a sala. Eu parei, falei, não tenho mais desculpa. Resumo, fui para a escola. Botei uma meta daquele dia para cá, que eu terminaria meus estudos com 32 anos. Todo o meu estudo. Mas cheguei no outro dia, contei para a diretora. Quero falar com a senhora. Aí ela virou para mim e falou assim, o que você quer, Luciana? Eu já não aguento mais você, eu vou te devolver. Aí eu falei, eu estou estudando. Virei as costas e saí. Mas foi assim, dei a notícia e fui embora. E o que aconteceu? Eu era muito fominha para ganhar ponto, porque eu estava atrasada, fazia supletivo à noite. Então, tudo que os professores falavam que estava dando ponto, eu fazia. Então, a matemática foi entrando na minha vida por aí. Porque a maior dificuldade que eu vi os meus colegas terem, eu geralmente não tinha. Porque o fato de ser filha de pais separados, da minha mãe, eu fui ser camelô na praia de Ramos, porque não era piscinão. Então, eu trabalhava com dinheiro. Fui ser camelô na Marquês. Então, essa questão, minha mãe sendo costureira, eu sendo costureira, auxiliar de costureira, então eu tinha que trabalhar com medida. Então, eu já estava nessa alfabetizada, mas não conhecia os termos técnicos. Resumo. Fiz a faculdade, mas eu não terminei com 32, eu terminei com 28. E com 32 eu terminei minha pós-graduação em metodologia de ensino da matemática. E levei isso para os meus alunos. O que eu estou contando para vocês é o que eu faço no meu primeiro dia de aula. Para toda a minha clientela, porque eu sou empregada deles, eles são os meus clientes. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer no meu território? Eu vou contar a minha história, sim. Por que eu vou esconder? Por que eu vou deixar de contar? A matemática entrou realmente na minha vida dessa forma. E, dessa forma, ela entrou no meu modo de trabalhar. Como é que eu fiz? Pô, era um saco ver a professora em pé. Gente, desculpa, eu estou angustiada. Não dá. E falando. O que eu fazia? Quem tem dinheiro para me emprestar? Você me emprestaria quanto? Mais um pouquinho. Quero mais. Tá, mas eu estou te pagando com 10. Quanto é que você me voltaria? Isso. Tá. O meu saldo contigo é positivo ou negativo? Então, eu estou trabalhando no número positivo e negativo. Mas não estou falando para eles que eu estou trabalhando regra. Outra situação, eu trabalho com potência, mas a gente também trabalha com classe numérica. O que eu peço a eles? Fabi, solta aí para mim. Olha, eu trabalho agora, atualmente, eu estou no Jovem Aprendiz, no Parque das Missões. Não vejo Fabi não me vê, coincidiu. Parque das Missões. Isso aqui são jovens do Jovem Aprendiz. Eu, particularmente, não tenho a autorização, mas a instituição tem a autorização do direito de imagem deles. Então, pode ir passando, Fabi. Aqui, peraí. Essa imagem aqui. Eu geralmente peço a eles para trazer caixa de ovos, palito de churrasco e jornal. Mas não falo o que eu vou fazer com eles. Galera, traz. Aí eles ficam encafimados, não é para ninguém furar a cara de ninguém aqui, não. Pelo amor de Deus. Eles trazem. E a gente constrói o ábaco. O que é o ábaco? Eu sou multiplicadora do projeto Ábaco, que até há 6 anos atrás foi convidado pelo projeto num fundão, e que até aqui
nas quebradas, o Lude, eu sempre falei que trabalhava com material reciclado. Mas não. Eu trabalho com material reutilizável. Então, o que acontece? Com esse material, a gente não usa nenhum material zero bala. Só coisas que eu pedi para trazer. Aí a gente pede para limpar, tal, os palitos de churrasco, claro. E a gente faz um jogo, pode ir passando. Eles vão montando todo o ábaco. Isso aqui é o processo deles montando os jornais. E cada grupo, geralmente eu divido em grupos. Nesse caso aqui, são 2 turmas diferentes de administração de empresas. Eu estou trabalhando, não é com turma, é com turma de administração. Tá? Isso é para vocês verem que o olhar não é só o olhar para quem está de primeira a quarta. O olhar é para qualquer tipo de clientela. Tá? E pedir eles para construir. Vocês vão construir, nunca esquecendo da unidade, da dezena e da centena, da esquerda para a direita. Qual é a mão da esquerda? Não vou falar do relógio, porque tem gente que bota relógio do lado direito. Mas eu uso do lado esquerdo. Então, pode ir passando. Eles foram construindo. E tem um momento do confronto, que semana passada até ouvi. A senhora trouxe a discórdia para o nosso grupo. Nós éramos uma turma unida. E eles, geralmente eu divido em 3 ou 4 grupos, e eles confrontam entre eles esse jogo. Pode ir passando. E esse é o ábaco. Esse aqui é um ábaco de um grupo, cada um faz o seu. Aí fala que o do outro está mais bonito, e por aí vai. São jovens de 18 a 24 anos, a maioria dessa turma aqui. Nem tem 18, tem 17, 16, 17 anos. Tá? Pode ir passando. Isso aqui é um momento de dinâmica mesmo. Eles estão jogando e eles não estão fazendo pose para tirar foto, porque eu não deixo eles perceberem que eles estavam sendo. Eles estão jogando mesmo. Pode ir passando. São momentos dos jogos. Pode ir passando, Fabi. Aqui é um outro momento, que a gente vai falar de porcentagem. Só que eu também não falo para eles que a gente vai falar de porcentagem. Simplesmente eu peço a eles para trazer encartes de jornal. Casa Bahia, Ponto Frio, o que vocês acharem aí, vocês tragam. E eles trazem para a sala. Eu peço a eles também, sempre em grupo. Eu procuro sempre estar trabalhando em grupo. E dentro da proposta, eu peço para eles escolherem 3 produtos, cada grupo. E cada grupo vai escolher a sua razão social. Luciana, mas o que é a razão social? É o nome da sua empresa. Você vai criar a sua empresa. E dentro da sua empresa, você vai criar a sua proposta de trabalho. O que você vai oferecer de desconto para ele? Luciana, mas eu vou fazer tantos %? Não, você vai oferecer primeiro em monetário quanto você quer que dê de desconto para ele. Sendo que, lembrem bem, a propaganda é a alma do negócio. Você só vende bem se você souber negociar bem. Pode ir passando. Isso aí, eles construindo, isso eles sentam no chão. Eu deixo eles à vontade. E aqui é um dos momentos da apresentação deles. Pode passar, Fabi. Essa loja aqui, eles ofereceram comprando By Mary. E aí cada um criou um nome, mas tem uma que não está a foto deles aqui, que foi a turma do mês passado. Eu trabalho com eles durante 6 semanas. Por que durante 6 semanas? Eu trabalho por módulo com eles. Quando eles já vêm para a minha mão, a coordenadora usa o termo que eles já foram, que eles chegam lá totalmente largados. E aí tem que começar a trabalhar com eles, porque é jovem aprendiz, eles vão trabalhar dentro da Funarte, vão trabalhar. Então tem que trabalhar com eles, chegam largados, a maioria, desmantelados, então tem que ter aula de maquiagem, postura. Então, quando eles já vêm para mim, ela diz assim, já vem macios. Entendeu? Tem. Entendeu? Então, o que acontece?
Eles, quando já vêm, mas eu, em momento nenhum, deixo de falar com eles sobre cidadania, sobre respeito com o outro, sobre o trato com o outro. Eu não só trabalho matemática com eles. Eu trabalho realmente, além da matemática, a vivência do dia a dia de um com os outros. Porque se dentro da oficina, que eu sou colaboradora, eu não sou professora, eu estou colaborando com eles na dificuldade que eles tiveram lá atrás, então eles têm que entender que a minha colaboração não é cuspe e giz. A minha colaboração não se limita eu encher o quadro de logaritmo, de porcentagem, das 4 operações. Não, a minha vivência com eles é um bate-papo. A minha vivência com eles, eu raramente levanto e vou para a lousa escrever. Não que eu não escreva, eu vou. Mas eu procuro propiciar um encontro agradável entre nós. E acabou, galera. É mais ou menos por aí. Já deu. Luciana, eu sempre tive muita dificuldade de aprender matemática. Eu queria ser sua aluna primeiro. Olha, gente, a soberba não é uma coisa do homem, mas o que mais me gratifica são 6 encontros. Eu posso ser franca, eu podia quebrar esse protocolo? Eu só queria saber eu tenho essa dificuldade. Eu poderia responder. Não, eu só queria saber assim, também como é que você vê o resultado deles. O resultado é o que você falou. Quando, assim, para mim é punk, sabe? Porque nessa turma agora, tinha 4 alunos que, nesse bate-papo que eu iniciei com vocês, contei minha história de vida, eles contam a deles, e é a maior dificuldade de vocês. Eu quero saber, eu quero a verdade. Professora, eu não sei dividir. Não sabe? Então, é isso que eu quero. Eu quero saber porque você não sabe. E quando chega no teste, que tem um teste, a galera está dividindo. Mas porque todo o meu encontro tem que ter um trabalho, tem que ter uma apresentação. Só que eu não contei, nem tem tempo, porque as apresentações é livre. Eu mostrei só 2 aí. Mas a primeira eles fizeram uma paródia, eu falando sobre a origem dos números, trabalhando com o álbum seriado, e eles fizeram uma paródia sobre a música da Anitta. Aí usaram o Homem das Cavernas, o Homem das Cavernas fez pauzinho. Aí, no refrão, eles usavam e eles dançavam. E eles fazem, entendeu? Eu deixo muito livre. Tem outros que fazem poesia em cima da origem dos números. Já tem outros que são mais tradicionais no início. Mas depois, com o tempo, eu falo, vai ficar sem vergonha. Não adianta que comigo você vai falar, você vai pular, você vai gritar, porque aqui ninguém é múmia. Não estou aqui botando ninguém está numa tumba. Aí eles começam a rir e realmente, quem não fala, sinceramente, no final, está contando até piada indecente. Eu falo, menos. Te respondi? Aprende. A minha coordenadora falou, ela teve 2 opções. Ou o professor certinho, ou a louca que foi fazer a entrevista, porque eu fui classificada como a louca no dia da entrevista, entendeu? Tira por aí. Ela disse que ela acertou pela louca e acertou a mão. Porque eu amo muito o que eu faço, gente. Eu vibro e vibro com quem vibra dentro da educação. Porque, antes de terminar a apresentação, eu gostaria de ler um poema de Paulo Freire para vocês, que é uma das coisas que também me influenciou muito. Próximo. Ninguém quer mais, porque a matemática magoou, hein? Feriu profundamente meu coração. Todo mundo com vergonha de falar? Lê o poema. Então amém. A escola. O lugar que se faz amigos não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor.
na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo, que forma a parede indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo, na escola. Oi? Irmão, não faça isso que a pessoa faz, a pessoa é peroba. Ainda induz os alunos a fazer também. E-mail, do Titi Wagner Monte, da Alerj. Linda! A pessoa faz. Que 31 fica, são 50 e poucos, nem 17 aparecem, mas tudo bem. As pessoas não sabem mais dividir, elas só querem multiplicar o dela. Então, ou subtrair, muito bem, né? Eu fiquei curiosa pela sua história. A escola, né, do seu concurso, né, que é o concurso de quê mesmo? Né, e é o seu concurso, o que você fez com ele? Foi exonerada? Não fui exonerada, não. O que aconteceu? Em 96, o extinto governador Marcelo Alencar extinguiu essa função. E eu já estava estudando e eu fui nomeada a Pato Poder como coordenadora de turno dessa escola. E voltei para essa escola, tinha saído, voltei. E a diretora, hoje em dia, somos super amigas e ela tem 74 anos. Ela mora aqui, hoje em dia ela mora em Laranjeira, mas também é de Caxias. Mas eu continuo, matrícula 5 milhões. E faço questão de não esconder esse passado jamais. Quero fazer um intensivão de matemática com a Luciana. Para de ver se eu consigo, ver se diminui os calotes dos clientes comigo, né? Perder umas técnicas. Né, não, vamos, Lud. Não, e se contar uma história triste pra gente já se... Não, vamos lá, vamos fazer e tal. Horrível isso, cara, horrível. Mas vamos lá, gente. Agora, o Carlos Alexandre, com o tema Roda, Zona Autônoma Transitória. Eu queria começar pelo final, na verdade, pegando carona com o Lud, ele mostrando um filme, um clipe, né, a sexta roda, né, do Cardo Valon, que é o território que eu ocupo hoje em dia aqui no Rio, na zona portuária. Então, mostrar o sexto clipe com a Adriana Facina, depois vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, tá bom? Já está aí, Perfeito. É isso aí. Esse lugar, ele hoje é muito simbólico, né? Porque a história da cidade do Rio de Janeiro é a história de uma modernização que se ergueu sobre ruínas da cultura negra, né? O que foi essa diáspora africana? Foi a captura e tráfico forçado
de milhões de seres humanos ao longo de séculos. E quando a gente fala em cultura da diáspora, a gente está falando de um tipo de cultura que é extremamente corporal, extremamente física. Então a gente pode dizer que essas artes da diáspora são artes que estimulam a participação, estimulam identificações coletivas. Desde o início, né, da formação da nossa sociedade, essas expressões culturais, elas foram muito perseguidas porque elas mostravam que as pessoas eram mais do que corpos só voltados para um trabalho extremamente extenuante, sem sentido, né? Porque elas recriavam significações da vida. Foram feitas uma série de leis que criminalizavam comportamentos típicos das camadas populares. Então, quando você faz leis para criminalizar a vadiagem, você está fazendo leis para criminalizar formas de sociabilidade que são tipicamente populares e, mais tipicamente ainda, negras, né? Torna até difícil a gente falar o que é o ontem e o que é o hoje, né? Porque aquilo que aconteceu, que formou historicamente o nosso país, esses processos estão se reinventando e se recolocando no momento presente, né? Um momento de modernização capitalista avançada, né? Um momento em que a cidade do Rio de Janeiro se torna uma grande cidade de negócio. Eu acho assim que falar hoje de criminalização da cultura popular a gente estar sempre fazendo essa referência a esses processos que estão acontecendo na nossa cidade hoje, né? Por mais que as coisas tenham se transformado, então se o samba era perseguido no início do século XX, hoje não é mais, né? Se a capoeira era perseguida, hoje não é mais e tal. Por outro lado, a gente tem que ver como é que foram esses processos de incorporação e como novas perseguições vão sendo colocadas no lugar dessas. Por exemplo, quando entra uma unidade de polícia pacificadora, até mesmo antes, quando tem ocupação militar, uma das primeiras coisas que acontece é a interrupção dos bailes funk. Um argumento legalista, mas que não serve, por exemplo, para regular as noites na Lapa, né? Mas serve para regular os eventos em espaços, em territórios favelados. Você tratar a pobreza sob a ótica da criminalização. Então você começa a criminalizar cada vez mais, né, comportamentos populares e encher as prisões dessas pessoas. Que esse modelo de Estado de bem-estar social foi substituído por um modelo de Estado penal. Criminalizar um modo de vida é também despersonalizar as pessoas que se identificam e que produzem esses modos de vida. Pensar a favela como parte da cidade significaria, antes de mais nada, entendê-la como um território onde as mesmas regras que valem para a cidade como um todo deveriam valer também, né? E é essa violência simbólica que a gente comete todos os dias, nas nossas formas de pensar e muitas vezes de agir, é que abre caminho para o caveirão, é que abre caminho, né, para esses assassinatos, né, ocorrerem de uma forma tranquila, né? Porque a gente já matou essas pessoas antes na nossa concepção sobre elas, né? Você falou da violência simbólica, agora como atuar sobre a violência simbólica? Porque uma violência física deixa a marca que a gente consegue ver, mas a simbólica não. Então, como atuar sobre essa violência simbólica? Eu acho que a gente tem que lutar contra isso a partir da nossa crítica, né? E na nossa atuação, nas profissões que a gente tem, seja como for, né? Como eu falei no início, acho que a roda de capoeira aqui é uma maneira de atuar contra isso, né?
essa aí foi a 6ª roda do Cais do Valongo, que é um projeto que algum grupo que um coletivo, né, tem desenvolvido aqui no Cais do Valongo e que se propõe a debater o Rio de Janeiro, né, ocupar um espaço que acho que é o olho do furacão no momento, né, eu acho que do mundo, né, que é o Porto Maravilha, que é essa região do Porto. E eu chegando de fora, eu estava morando fora do Brasil, eu voltei e quando eu me deparei com essa região, o que estava acontecendo aqui, especialmente com o Cais do Valongo, que na época estava um buraco, né, cheio de tapume em volta, eu olhei e falei, tem que botar uma roda de capoeira aqui, especialmente uma roda de capoeira-angola, que é a minha vertente. Então, o que a gente faz lá? A gente, como vocês viram, aquela ali é a Adriana Facina, né? Ela trabalha atualmente no museu da UF e também é do museu daqui da Boa Vista. E ela fala muito do funk, eu acho que, né, tem a ver com ela, uma das fundadoras do APA Funk, na verdade, né, ajudou o MC Leonardo, que também já foi lá na roda do Cais do Valongo falar sobre a questão do funk e da Lei 013. Adriana, né? Exatamente. Então, ela, entre outras pessoas, foram lá na roda do Cais do Valongo, que é uma roda que a gente Está funcionando? Que a gente leva historiadores para falar sobre a história do Cais da zona portuária, antropólogos como a Adriana, gente do teatro como a Mira Haddad, da fotografia, que daqui a 2 semanas vai ser o Walter Firmo, está vindo falar sobre fotografia antropológica, aí vai ser, na verdade, na Casa Porto, vai ser aqui no Largo da Prainha, entre outras pessoas. Então, a nossa proposta é trabalhar com arte pública, falar sobre arte pública, o que é arte pública, o que é ocupar a rua, né, com capoeira, ou com perna de pau, ou com circo, o que seja, na cidade do Rio de Janeiro, atualmente. E essa questão de, quando eu falei de territórios autônomos, né, zonas autônomas transitórias, a gente chega, ocupa, passa uma mensagem, grava, né, em audiovisual, tira foto e bota na internet. Então, a ocupação é transitória. Ela chega, não é nossa, a área não é nossa. A gente ocupa, registra e mostra para o mundo. E falar sobre políticas públicas para a cultura popular. Esse é o meu telefone. Deixa tocar ali, deixa tocar. Então, a gente vai passar daqui a pouquinho o último, mais um vídeo. Né? Eu vou falar muito pouco, vou falar rápido e pouco, que é o vídeo com a Mira Haddad, que ele passa uma mensagem muito legal. Mas tem uma frase dele aqui que ele fala. Deixa eu só acabar de falar. Nós acontecemos apesar de tudo. Apesar de tudo, se dança capoeira na rua, se faz dança de rua, se faz pintura de rua, se faz teatro de rua, se faz música de rua, se faz circo de rua. Apesar de tudo, é incontrolável, não se consegue controlar isso, porque isso é a história, é a força da história. Esse foi o Amir Haddad. Só um instantinho, vou passar aqui. Tá, eu queria, dentro das pessoas que foram na roda do Cais do Valongo, tem um momento que é essa palestra, né, que é a Roda dos Saberes. Então, o MC Leonardo e o irmão dele, Júnior, falaram sobre a cultura popular e sua antiga luta por espaços verdadeiramente populares. O diretor Amir Haddad falou sobre arte pública, Delcio Teobaldo, a capoeira, o Capoeira Prata Preta, que foi, para quem não conhece, foi um líder, né, um líder da zona portuária que lutou durante a Revolta da Vacina. Ele, além de ser um estivador, ele era um capoeirista, e durante a Revolta da Vacina eles foram capturados, né, o Prata Preta principalmente foi mandado para o Acre. Uma outra palestrante, a doutora Fabiana Frickman, que falou sobre as tradições da capoeira Angola frente às formas de proteções intelectuais. Já. O PhD Matias Assunção, que falou sobre os Benguela. Os Benguela, vocês encontram, né, resquícios deles, do povo Benguela, que vem de Angola, no IPN, que é o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Né? A gente chamou o Matias para falar sobre os Benguela, porque eles foram um dos principais povos que vieram para essa área, para o Rio de Janeiro. E eles são aqueles, né, africanos com os dentes cerrados aqui, né, que fazem uma covinha aqui.
Então, foram encontrados essas arcadas dentárias no IPN. Então, os benguelas foram encontrados nessa área. O professor Cláudio de Paulo Honorato, falando quem tem medo da capoeira. O ator Léo Kay, que também é um inglês, veio falar sobre autenticidade, ancestralidade e performance enquanto processo de cura. O mestre Paulo Siqueira, que veio falar sobre a internacionalização da capoeira na Europa. E o doutor Maurício de Castro veio falar do samba ao semba, origem, genealogias e construção de identidades entre o Brasil e Angola. A professora Viviane Fonseca fala sobre a patrimonialização da capoeira. O fotógrafo Walter Firmo, daqui a 2 semanas, vai falar sobre a utilização da fotografia na antropologia visual. E mais, para terminar o ano, né, vai ser o doutor Wallace de Deus Barbosa, falando sobre reflexões do processo de patrimonialização da capoeira, a herança africana, memória social e modos atuais de difusão. Bem, com a experiência dessa roda, a gente tem algumas lições e aprendizados. Depois de 1 ano e meio de rodas, a gente aprendeu que a importância do fazer e o saber andando juntos, ou seja, interdisciplinaridade. Numa roda de capoeira, que é uma prática, a gente faz, né, joga capoeira, toca capoeira, mas também a gente traz o saber, a gente traz doutores ou não, né, para mostrar para a gente o que está acontecendo, para pensar o Rio de Janeiro, pensar a capoeira, pensar o nosso corpo, pensar a nossa cidade. A importância da multimídia e a integração da capoeira com outras expressões artísticas. Essa roda não seria nada, né, se a gente não estivesse filmando, né, trabalhando com a tecnologia, com o audiovisual e com a fotografia. O audiovisual, a gente deu a sorte de encontrar uma pessoa que faz gratuitamente para a gente. Esse vídeo que vocês viram é do Beguer. Eu estaria mostrando tudo aqui, gente, mas eu não consegui baixar num pendrive para mostrar para vocês a fala e as fotos das pessoas. Seria importante mostrar o rosto do Beguer. É uma pessoa interessantíssima e está ajudando a gente. E ele é da Conspiração e faz gratuitamente isso, bota a legenda em inglês e manda e joga para o mundo. Por causa disso, por causa dessas imagens, do audiovisual, a gente citou, não só essa roda, mas a Conexão Carioca de Rodas na Rua, que são 9 rodas acontecendo hoje no Rio de Janeiro, ocupando espaços históricos e da memória afetiva do Rio. A roda foi para o mundo e vem gente do mundo inteiro para conhecer esse movimento de capoeira que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, falando sobre o Rio de Janeiro com capoeira. Mais um aprendizado. Aumentar nossa visibilidade frente às instituições fomentadoras, públicas e privadas. Estratégia de sustentabilidade das rodas de capoeira na rua, feitas na rua. Participação e interferência nas conferências de cultura do Estado e município, ou seja, em busca de políticas públicas para a cultura popular. A participação e intervenção nos editais públicos para a sustentabilidade, ação em rede, como Conexão Carioca, que são 9 rodas trabalhando na rua e se organizando, e discutir as ações com a plateia, ou seja, o público que assiste a roda de capoeira, ouvir o que eles pensam, tomando nota de sugestões, ideias e reflexões. A divulgação a nível nacional e internacional com fotografias e vídeos legendados em inglês. E aí a gente vai mostrar o último vídeo do Carlos do Valon, que é a 7ª roda. É o 7. Aí é o Amir Haddad falando de arte pública.